Meu querido, agora 6h31 em Salvador. Seu Caminho, entrevista. Nós vamos receber hoje no programa o psicólogo Gustavo Caribé, que vai nos dar uma noção de funcionamento, do que pode acontecer, dos problemas que podem trazer o rebite, a rebite ou bolinha. E eu lembro para você, ouvinte de sociedade, que aqui no programa diversas vezes falamos sobre a apreensão desse tipo de medicamento pela Polícia Rodoviária Federal. Doutor Gustavo Caribé, um forte abraço, boa noite, tudo bem? Olá, Noel, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Pra gente, doutor, é uma satisfação imensa ter o senhor aqui, principalmente para a gente tratar desse assunto que vai direto na consciência dos motoristas, principalmente daqueles que têm longas escalas de trabalho, doutor. Noel, tem um ponto que é importante a gente chamar a atenção, que a prática da condução veicular é uma prática que exige muito da nossa mente, do nosso cérebro. E essa exigência está voltada para tempo de reação, atenção, estar consciente na hora de conduzir um veículo, certo? E pessoas que trabalham durante muito tempo ou que dirigem durante longas horas, por muito tempo, por vários quilômetros, o que é que acontece? Esse gasto de energia, ele vai se acentuando. À medida que essa pessoa vai se cansando. O que é o gasto de energia, Noel? O gasto de energia é basicamente o cansaço, a fadiga. O problema é que quanto mais fatigado nós estamos, menor a nossa atenção, consequentemente menor o tempo de reação. Não é à toa, Noel, que hoje algumas empresas, algumas montadoras de veículos, elas colocam como recurso opcional o sensor de fadiga, justamente por entender que esse desgaste na condução veicular, ele pode acarretar em acidentes. No entanto, você pode me perguntar assim, mas, Caribé, se a pessoa faz uso, se o cansaço interfere na qualidade da condução veicular, se a pessoa faz uso de uma substância que tem um efeito estimulante, né? E aí é importante salientar o que seria essa substância com efeito estimulante. Hoje, nós temos algumas substâncias que são classificadas pelo efeito que ela provoca em nosso cérebro. Por exemplo, substâncias estimulantes, elas têm uma condição de acelerar, certo? De estimular a nossa atividade cerebral. E o que que acontece? É muito comum pessoas, por exemplo, quando a gente termina de almoçar, a tendência é que a gente fique um pouco cansado, sonolento, e aí a gente costuma fazer uso do café. O café é uma substância estimulante, um psicoestimulante, que auxilia a gente a, mesmo cansado, por conta até do processo de digestão mesmo, voltar às atividades, ficar mais alerta, mais atento para as atividades laborais, por exemplo. No caso do rebite, certo? O que acontece? Ele também tem um efeito psicoestimulante. O objetivo, basicamente, é de estimular esse cérebro, né? Esse sistema nervoso, para que ele consiga estar alerta e atento para a condução veicular. Doutor, doutor, desculpe eu lhe interromper, só para eu pegar esse gancho, veja só, e entender primeiro qual é a real finalidade dessa substância. Porque, por exemplo, eu vou no médico, faço um exame, aí o médico diz assim, você precisa de vitamina D, tome um pouco mais de sol. Se eu tiver gripado, ele diz, você precisa de vitamina C. Além desse medicamento, tome suco de laranja, de acerola e companhia limitada. E passa também, geralmente, o medicamento. E o rebite, para que ele foi criado? Pronto, vamos lá. O que acontece? Na verdade, o rebite ele não foi criado para isso. Isso é curioso. Um dos efeitos colaterais gera
essa aceleração do sistema nervoso central. Entendeu? Muitos dos rebites, por exemplo, a gente tem algumas substâncias que até foram proibidas. O Femtoporex era um princípio ativo que é uma substância que muita gente utilizava na condição de rebite justamente para se manter alerta, atento. Só que uma curiosidade é que o Femtoporex, ele é um medicamento anorexígeno, ou seja, é um medicamento para inibir a fome. Só que no processo de inibição da fome, há um efeito colateral, que nesse caso é esse estado de alerta, essa aceleração. Então, algumas pessoas passaram a utilizar esse medicamento, por exemplo, como mecanismo para ficar acordado, para ficar em estado de alerta. Mas qual é o problema disso tudo, Noel? É que o corpo humano, ele funciona, e aí é importante salientar, qualquer substância que entra em nosso corpo, ela é metabolizada e excretada. Ou seja, eu vou metabolizar, aí é o que nós chamamos, a substância faz um efeito, só que essa substância, ela é excretada, ela sai também do nosso corpo. Então, pensa comigo, imagina, vamos pensar num motorista, que ele tem uma viagem de, digamos assim, 1.000 quilômetros. Nesse processo, ele começa dirigindo bem, ele está vigio, ele está alerta, só que quando ele completa os primeiros 200 quilômetros, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a se sentir cansado. E aí que, por estar cansado, ele vai fazer o uso do rebite. Fez uso do rebite. O que é que vai acontecer? Ele vai começar a funcionar novamente em estado de alerta. Só que observe que esse estado de alerta, ele só vai durar enquanto a substância estiver no organismo. Então, nesse processo, o corpo dele já disse, olha, eu não aguento, eu só estou funcionando de forma, aspas, forçada pelo efeito da substância. O que acontece, Noel? Esse motorista, ele para fazer xixi em um determinado trecho. E é justamente esse xixi que ele vai fazer, ele vai estar excretando, ele vai estar colocando para fora parte da substância que já foi metabolizada. Entendi. Como essa substância saiu do organismo, o que acontece agora? Termina o corpo que já estava fatigado, vai estar mais ainda. Ele pode apagar, doutor? Pode apagar, sim. É um grande risco. Porque o cansaço, ele vai, digamos assim, eu vou usar até um adjetivo, ele é traiçoeiro. Sim. Ou seja, ele vai fazendo com que a pessoa gradualmente vá ficando sonolenta, e é justamente nesse episódio em que ela fica mais sonolenta é que o acidente pode acontecer. Doutor Gustavo Caribé, muito obrigado, e eu tenho certeza que logo em breve a gente volta a falar aqui no programa Seu Caminho, tá bom? Pronto, com certeza. Mais uma vez agradeço o convite e me encontro à disposição para um novo encontro. Valeu, doutor. Um abração. Outro. Forte abraço.